Começou aí? Então, aproveitar isso aqui que já estava aqui da aula anterior. Seguinte, na aula passada foi trabalhada aqui em sala de aula a função logaritmo natural. Função logaritmo natural, ln de zero medida dada por essa lei de formação aqui, né? Domínio, intervalo dos positivos, contra domínio, conjunto de números reais. A lei de formação qual é do logaritmo natural? Logaritmo natural de x é igual a integral de 1 a x de 1 sobre 1 e 1. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x positivo. Qualquer que seja o x positivo. Essa função ela é invertível. Isso foi demonstrado na última aula. Ela tem inversa. Aí vem a definição. A função inversa da função logaritmo natural, ela é denominada função exponencial, sendo denotada por exp. Portanto, quem é o domínio da função exponencial? A imagem do logaritmo natural. Quem é o contradomínio da função exponencial? Quem é? O domínio da função logaritmo natural. E quem é a sua lei de formação? Exponencial de x é o quê? ln a menos 1 de x. Qualquer que seja o x real. Tá? Então, essa é a definição. Então, daí, dessa definição, saem várias coisas. Tá? Primeiro, é que a exponencial de x é um número que positivo, qualquer que seja o x real. Exponencial de x, né? Porque é o inverso. Olha, a função logaritmo, a função exponencial, tá? Ela vai de onde para onde, hein? Ela vai de r em zero mais infinito. Né? O seu contradomínio é esse conjunto. Então, a exponencial de x é um número positivo, qualquer que seja o x real. Segundo, por definição, quem é a exponencial do logaritmo natural de x? Quem é? É x, qualquer que seja x positivo. Porque estou aqui compondo uma função com sua inversa. Tá? Compondo a inversa com a função. Exponencial do logaritmo natural de x é x, qualquer que seja o x positivo. Logaritmo natural da exponencial de x, quem é? É x, qualquer que seja o x o quê? Real. Correto? Tá? É x, qualquer que seja o x real. Quem é, tá? A exponencial do zero. A exponencial do zero é a exponencial de quem? Do logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 é zero. Mas a exponencial do logaritmo natural de um número real é esse número. Então a exponencial de zero é 1. Por quê? Porque o logaritmo natural de 1 é zero. De fato, você tem sintetizadas essas duas aqui, elas ficam sintetizadas por essa, que eu vou escrever aqui. E, tá certo? Dados x positivo. Dados x positivo não. Dados x real e y positivo. Você tem o seguinte, o y é a exponencial de x, se e somente se o quê? O x é o logaritmo natural de y, tá? Isso aqui tá bom? Isso aqui caracteriza a exponencial como inversa do logaritmo natural. E, portanto, essa daqui também caracteriza, porque essa daqui é a síntese. Esta propriedade aqui é a síntese dessas duas, tá certo? Tá bom? Mas eu prefiro manipular dessa forma. Olhar para cá. Então, a primeira proposição de hoje
Isso aqui tem a definição da função exponencial, que é a inversa da função logarítmico natural. Portanto, ela tem essa configuração aqui. Ela vai de R no intervalo dos positivos e sai todos isso aqui. Isso aqui é a propriedade da inversa. Bom? E aí tem a seguinte primeira proposição de hoje. Primeira proposição de hoje. A função exponencial, antes disso, vamos relembrar o teorema da função inversa. O teorema da função inversa diz o seguinte. O que diz o teorema da função inversa? Sejam I e J contido em R intervalos e F de I em J e não. F de I em J uma função contínua invertível e invertível e P um número pertencente a I. O teorema da função inversa diz o seguinte: se a função f é diferenciável em P e a derivada da f em P é diferente de zero, então a inversa da f, silêncio, a inversa da f é diferenciável. Ela é diferenciável em f de P, valendo a seguinte forma: quem é a derivada da inversa da f em f de P? É 1 sobre a derivada da f em P. Está aparecendo aqui tudo, cara? Tá? 1 sobre a derivada da f em P. Tá? Isso é o que diz o teorema da função inversa. Diga. Isso aí é para relembrar, né? Relembrar, não vou demonstrar mais não. Isso é o teorema da função inversa. Mas darei uma repaginada nele. Ou seja, vou reanunciá-lo. Tá? No modo que eu vou aplicar para demonstrar que a exponencial é diferenciável e calcular a derivada da exponencial. Tá bom? Seguinte. Observe que o teorema ele pode ser colocado assim, com um novo enunciado, tá? Que enunciado é o seguinte: sejam I e J contido em R intervalos F de I em J uma função contínua e invertível e x pertencente a J, ó. X pertencente a J. Aí eu posso renunciar o teorema da seguinte forma bem natural. Se f é diferenciável, em f a menos 1 de x, que esse aqui é o P, ó. X está em J. F a menos 1 de x está onde? Está em I, porque a inversa vai de J para I. Então isso aqui, olha, isso aqui é o meu P, à luz dessa versão do teorema aqui, ó. Então como fica agora? Se f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f em f a menos 1 de x
é diferente de zero, ó. Tá? É o meu P, ó. Se f é diferenciável em P e se f é diferenciável em P e a derivada da f em P é diferente de zero, qual é a conclusão? Então, a f a menos 1, ela é diferenciável em f de P, mas quem é f de P? Se o P é isso, quem é f de P? F de f a menos 1 de x, que é quem? X. E a derivada da inversa da f em quem, hein? Em f de P, ou seja, em x, é 1 sobre a derivada da f aonde? Em f a menos 1 de x. Para os meus propostos, é melhor essa versão, que é simples, é só uma reescrito, renunciado. É o mesmo teorema, só que aqui eu estou partindo do x em j. Aí, para aplicar o teorema, o f a menos 1 de x é o p. Então, se f é diferenciável em p, mesma coisa, ó, e a derivada da f em p é diferente de zero, então a f a menos 1 é diferenciável aonde? Em f de p. Quem é f de f a menos 1 de x? X. E a derivada da inversa da f em f de p, que é o x, é 1 sobre a derivada da f em p. Concorda comigo? É só uma reescrita do teorema da função inversa. É a mesma coisa. Eu estou partindo do ponto no contradomínio. Tá? X em J. Que é o domínio da inversa. Eu estou partindo do ponto do domínio da inversa. E aí, tem a seguinte proposição. A proposição é a seguinte. A função exponencial é diferenciável. A função exponencial ela é diferenciável e a derivada da exponencial em x é a exponencial em x, qualquer que seja o x real. Então, vocês estão diante do primeiro exemplo de uma função cuja derivada é ela própria. E a menos de constante, essa é a única função cuja derivada é ela mesma. Sendo mais específico, essa é a única função cuja derivada é ela mesma e ela no zero é igual a 1. Tá? É a única função cuja derivada é ela mesma e ela no zero é igual a 1. É. E o elevado a x? Calma. Tá? Estou trabalhando com a exponencial de x. Quem é a exponencial de x? Entenda dessa maneira. A função exponencial é a inversa de quem? Da função logaritmo natural. Sendo denotada por isso aqui, por XP. Pode. Cálculo 3? Cálculo 1. Depois. Tá. Entendido? Entendido aí? Então tá aí. Então ela é de prova disso. Eu vou demonstrar esta proposição usando o quê? O teorema da função inversa. Onde a f vai ser o quê? O logaritmo natural. E a inversa da f vai ser o quê? A função exponencial. Com essa versão aqui. Então vejamos. Olha aqui, ó. Dado x real. Ó, quem é a f? Quem é? Logaritmo natural. O logaritmo natural tem uma função diferenciável. Portanto, o logaritmo natural é diferenciável. É diferenciável aonde?
em f a menos 1 de x, dado x real, ó, dado x real, o logaritmo natural é diferenciável, a função é f, né? É diferenciável em f a menos 1 de x. Quem é f a menos 1 de x? Exponencial de x. E quem é o que se pode afirmar sobre a derivada da f? A derivada da f, ou seja, a derivada do logaritmo natural, em f a menos 1 de x, ou seja, na exponencial de x. Você sabe quem é isso? Quem é a derivada do logaritmo natural no número? É 1 sobre esse número. Portanto, a derivada do logaritmo natural, quer dizer, a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Então, veja bem, a f é diferenciável em f a menos 1 de x. E a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, o que é que conclui o teorema da função inversa? A f a menos 1, quem é a f a menos 1? A exponencial. É diferenciável. É diferenciável em x com, vamos lá, quem é a derivada da inversa da f, ou seja, a derivada da exponencial em x, quem é? É 1 sobre a derivada da f, ou seja, a derivada do logaritmo natural, aonde? Em f a menos 1 de x, ou seja, na exponencial de x. Mas quem é isso? É 1 sobre a exponencial de x. Que dá quanto? Tá aqui, ó. Tá aqui. Que dá o quê? Que dá a... Que dá o quê? Exponencial de x. Acabou a demonstração. Porque eu provei que para todo x real, ou seja, para todo x no domínio da exponencial, a exponencial, pelo teorema da função inversa, é diferenciável em x, e quem é a derivada da exponencial em x? É ela própria. Então ela é uma função diferenciável. Tem derivada em todos os pontos do seu domínio, e a derivada em qualquer ponto do seu domínio é ela mesma. E aí agora você sabe diferenciar. Por exemplo, isso aqui, ó. Se f de x é a exponencial de x4 menos 6x3 mais 1, quem é? Primeiro, isso é uma função diferenciável. Por quê? Porque é a composição de duas funções diferenciáveis. Então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Regra da cadeia. Por esta proposição, quem é a derivada da exponencial no polinômio? É a exponencial do polinômio. Vezes o quê? A derivada da função polinomial. Que a derivada dela é ela própria. Vezes o quê? 4x3 menos 18x2. Menos 18x2. Ok? Entendido? Tá? Se g de x é igual a exponencial, tá certo? Do seno ao quadrado de x mais x3. Então, por exemplo, quem é a derivada da g em x? Quem é a derivada da g em x? Quem é? De novo, regra da cadeia. Então fica a derivada da exponencial nessa função, ou seja, é a exponencial dessa função.
vezes o quê? A derivada dessa função que está aqui. Então, bota o parênteses, porque a derivada da soma é uma soma.